Muito bem, moçada. Na aula passada, no nosso encontro passado, nós vimos a responsabilidade, estávamos vendo as responsabilidades previstas no CTN, estávamos vendo a responsabilidade por sucessão empresarial. Vimos que ela pode ser exclusiva, integral ou subsidiária. Vimos todos os detalhes com relação ao artigo 133 do CTN. E comentei, no final da aula, que a adaptação feita pela Lei Complementar 118 de 2005 do Código à Lei 11.101, também de 2005, a Lei de Falências, criou parágrafos importantes para o nosso artigo 133. E novidades importantíssimas que influenciam muito na questão da responsabilidade do adquirente de um fundo de comércio. Então vamos ver o que determinam esses parágrafos recém-criados, em 2005, mas em termos de código é novo, do artigo 133. Vamos lá. Parágrafo 1º. O disposto no caput desse artigo, ou seja, a responsabilidade do adquirente de um fundo de comércio pelos tributos devidos por esse fundo, não se aplica na hipótese de alienação judicial em processo de falência ou de filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Ora, vamos entender isso. Voltem para mim aqui. Olha só, moçada. Olha que maravilha. Vamos imaginar que a empresa tenha um patrimônio que vale 10 milhões de reais, mas ela deve 15 milhões de tributos. Você compraria uma empresa de 10 milhões, pagando os 10 milhões que ela vale, sabendo que ela está devendo 15 milhões de tributos? É lógico que não. Mas a partir da introdução desse parágrafo pela Lei Complementar 118 de 2005, essa empresa ficou muito atraente, porque o indivíduo vai adquirir na alienação judicial em processo de falência ou recuperação judicial, ele vai adquirir essa empresa enxuta. O passivo tributário ficou todo para trás. Olha que maravilha. De repente, uma empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial, ela ficou muito atraente. Porque a primeira coisa que o empresário deixa de pagar quando começa a ficar numa situação difícil são os tributos. Influenciado pelo impostômetro. Agora mesmo estava passando na rua, tinha lá a figura do impostômetro, um cara do tamanho de uma bola, né, cheia, a cobrança de impostos, batendo recorde, etc. Ora, de tributos em geral. Mas o fato é que a primeira coisa que ele deixa de pagar são os tributos. Então, sempre o passivo tributário das empresas em processo falimentar ou em recuperação judicial é bastante grande. Na regra geral, é bastante grande. Então, observe que maravilha. Essa empresa, quando alienada em processo judicial, né, de falência ou recuperação judicial, o cara que adquire ela pega a empresa enxutinha, com passivo tributário, ficou todo para trás. Maravilha. Mas aí o legislador pensou no jeitinho brasileiro. Porque ele pensou o seguinte: ora, dois sócios, o João e o Paulo, têm uma empresa, começam a ficar numa situação difícil, deixam de pagar tributo, entram no processo de recuperação judicial ou falimentar, e um dos sócios vai lá e adquire a empresa. Pronto. O passivo tributário ficou todo para trás. Para evitar isso, o parágrafo 2º do artigo 133 faz restrições, situações nas quais não será aplicado esse benefício do parágrafo 1º, ou seja, a possibilidade de aquisição da empresa e o passivo tributário ficar todo para trás. Então vamos lá. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo quando o adquirente for sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Senão, seria uma barbada. Bom, mas aí, voltando para mim, aí um dos sócios diz assim: João, o João e o Paulo, João, nós não podemos comprar, mas eu tenho um parente
A gente pode dar um dinheirinho para ele, faz um contrato de gaveta, ele compra e depois a gente compra dele de novo. Para evitar isso, olha o que o parágrafo 2º determinou, voltando para o parágrafo, no seu inciso 2º. Não pode ser parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios. Voltando para mim, o Paulo falou, Paulo, o João e o Paulo, agora não tem mais jeito, não pode ser os nossos parentes, não podemos ser nós a comprar. Mas aí o João tem uma ideia, vira-se para o Paulo e diz, Paulo, é o seguinte, tem o porteiro do edifício lá de casa, que é um cara honesto, a gente pode dar um dinheirinho para ele, ele compra a empresa, o passivo tributário fica todo para trás, depois nós readquirimos a empresa dele. Tentando evitar isso, foi criado o inciso 3º do parágrafo 3º. Vamos lá. Não pode ser o adquirente identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. Não pode ter esse objetivo de fraudar a sucessão tributária. Ora, voltando a imagem para mim, mas aí para um pouquinho, não é? Isso é um pouco difícil, sem dúvida que é. Identificar que o cara agiu, né, que é um agente do falido para tentar fraudar a sucessão tributária, porque pode ser uma empresa normal que adquiria outro passivo tributário e ficou todo para trás e depois ela vende. Enfim, é difícil. Mas, de qualquer maneira, há essa previsão no parágrafo 2º. Bom, mas aí tem um detalhe. O cara adquiriu a empresa em processo falimentar, o passivo tributário ficou todo para trás, se não for enquadrado nesse parágrafo 2º. Muito bem. Mas e o que acontece com esse passivo tributário? Morreu? Ninguém paga? Não é bem assim. Vamos ver o que o parágrafo 3º do artigo 133, também criado pela Lei Complementar 118, determina. Vamos lá. Em processo de falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 ano, contado da alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. Voltando para mim, o que significa isso? Nós vamos estudar lá no final do próximo módulo nosso, o que é crédito tributário. Nós vamos estudar as garantias, as preferências do crédito tributário. Vamos ver que existe no processo falimentar uma ordem de preferências de créditos a serem pagos. O crédito tributário está em 8º lugar. Vários outros preferem aos tributários. Não há necessidade de que nós saibamos agora quais são esses créditos que preferem os tributários. Absolutamente, a gente vai estudar isso mais tarde. Mas eu quero que vocês saibam que existem créditos que preferem aos tributários no processo falimentar, inclusive os aqui citados extraconcursais. Os créditos extraconcursais são aqueles que surgem no decurso do processo de falência. Estes preferem aos tributários, entre outros 6. São 7 os que preferem os créditos tributários. Então, esse dinheiro que ficou depositado em juízo será utilizado para pagar todos os 7 créditos que preferem aos tributários. São créditos trabalhistas, são créditos extraconcursais, são créditos passíveis de restituição, com garantia real e vários outros 7 créditos que preferem os tributários. Então, serão pagos primeiro e depois os tributários, se sobrar algum dinheiro também, evidentemente. Ok? Então, é muito importante essa colocação do artigo 133, nos seus 3 parágrafos criados pela Lei Complementar 118 de 2005, que adaptou o Código à atual Lei de Falências, a Lei 11.101 de 2005. Essas duas leis, 11.101 de 2005 e Lei Complementar 118 de 2005, elas foram publicadas exatamente junto, no mesmo dia, e etc. A elaboração dessas duas leis vinham acompanhando, né,
em termos de tempo, simultaneamente as duas vinham sendo elaboradas. Muito bem. E agora nós vamos conversar sobre responsabilidade por sucessão pessoal. É o último caso de responsabilidade por sucessão que nós vamos ver previsto no Código, com o qual nós vamos encerrar esse título Obrigação Tributária. Responsabilidade pessoal. Vamos primeiro para o primeiro inciso do artigo 131. Vamos lá. Artigo 131. São pessoalmente responsáveis, inciso 1º, o adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Que diabo é isso? Voltando para mim, o que são? Bom, isso aqui é relativo a bens móveis, porque bens imóveis, não se esqueçam, nós já vimos da responsabilidade do artigo 130 do CTN, responsabilidade por sucessão imobiliária. Então, neste caso, se refere no adquirente bens móveis. Agora, o remitente é o indivíduo que fez a remissão do bem, com C cedilha. Remissão com C cedilha é o resgate do bem. O bem não estava na sua posse e ele consegue resgatar o bem. O bem é um bem remido e o indivíduo é o remitente, é quem fez a remissão do bem para o seu patrimônio, resgatou o bem. Então, este cara que adquiriu um bem móvel, porque o imóvel está no 130, ou conseguiu, ele é remitente, ele conseguiu fazer a remissão, e aí bens móveis ou imóveis, torna-se-á responsável pelos tributos devidos até aquela data. Muito cuidado. Por que pelos tributos devidos até aquela data? Porque pelos tributos que vão surgir a partir daquela data, o indivíduo será contribuinte, não será mais responsável. Isso é um detalhe muito importante que vocês têm que atentar. Todos esses casos de responsabilidade que nós estamos vendo, responsabilidade por sucessão empresarial, por sucessão imobiliária, por sucessão pessoal, neste caso, todos esses responsáveis são responsáveis pelos tributos devidos até a data do ato. A partir da data do ato, da aquisição do bem imóvel, da aquisição do fundo de comércio, da aquisição de bem imóvel, por exemplo, no caso do IPVA, incidente sobre um veículo, a partir dessa data, o adquirente passa a ser contribuinte do imposto. Lógico, não é mais responsável. Ele é responsável pelos tributos devidos anteriormente. A partir daí, ele é contribuinte. E isso é fundamental, nós vamos estudar isso com calma. Ao estudarmos o artigo 63 do CTN, no nosso próximo módulo, mas eu já quero dar uma dica aqui para vocês sobre isso. O artigo 63 determina que, por exemplo, uma empresa entrou em processo falimentar e deve créditos de obrigação própria e de responsabilidade, primeiro tem que pagar o de obrigação própria, depois de responsabilidade. Então, esse é um dado muito importante. É muito importante você saber se aquela empresa figura naquela relação obrigacional como contribuinte ou como responsável. Por isso que eu estou reforçando que no caso da aquisição de um bem, por exemplo, uma pessoa física, ela é responsável pelos tributos devidos anteriormente, pelo IPVA, por exemplo, e contribuinte pelos tributos que vão surgir depois. Se essa pessoa vem a falecer no processo de inventário ou de arrolamento, primeiro terá que ser pago de obrigação própria, aquele em que é contribuinte, depois o de responsabilidade. Certo? Numa empresa que entrou em processo de falência, é a mesma coisa. Primeiro de contribuinte, depois como responsável. Então é fundamental, é muito importante que você saiba exatamente como figura a empresa ou a pessoa física ou jurídica na relação obrigacional tributária. Se como contribuinte ou como responsável. Localizar no aspecto temporal. Pelos tributos devidos antes do ato, o adquirente é responsável. Pelos tributos surgidos após o ato, o adquirente é contribuinte. Legal? No próximo encontro, nós terminaremos essa parte de responsabilidade por sucessão pessoal, estudando os dois outros incisos do artigo 131, inciso 2º e 3º. Até lá.